Oi gente, como vocês estão? Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a Eunchae, uma integrante do grupo LE SSERAFIM. Vocês conhecem? No vídeo eu vou falar um pouco sobre sua história, personalidade, estilo, hobbies, maquiagem, cabelos e dar mais algumas dicas extras. O típico, né? Então se preparem para se inspirar na incrível Eunchae. Primeiro, vamos falar sobre sua história. Hong Eunchae nasceu na Coreia do Sul em 10 de novembro de 2006. Desde pequena, ela já amava dançar e se apresentar. Hoje, no LE SSERAFIM, ela faz parte da dance line e também a maquinê do grupo, o que é algo muito especial, principalmente por sua energia ativa. Mas, voltando ao passado dela, ela estudou na Deaf Dance School, que eu não sei muito bem como se fala, e que é uma academia de dança bem famosa na Coreia, principalmente para idols. E quando ela entrou nessa academia, começou a destacar mais. Ela entrou nessa academia em 2019 com uns 12 anos, e já em 2021 ela entrou como trainee da Source Music, que é uma empresa da Hybe, e mesmo sendo novata, ela surpreendeu a todos com seu talento e carisma, além de ter aprendido tudo bem rápido, né? E em aproximadamente um ano, ela estreou como última integrante do LE SSERAFIM. A estreia oficial foi em maio de 2022, com o álbum Fearless, acho que é isso. E com isso, ela passou a ser mais conhecida, espalhando sua energia positiva e muito divertida para os fãs. E agora sim, vamos começar a aprender a se inspirar nessa energia incrível dela, começando por sua personalidade. A primeira dica que dou é ser alegre de forma natural. Percebe-se que a Eunchae é uma pessoa com muita energia positiva. Sorria com pequenas coisas boas que acontecem no seu dia a dia. Pode ser qualquer coisa que te faça feliz. O sorriso verdadeiro é tipo um abraço, deixa tudo mais leve e aconchegante, e isso é uma coisa ótima para seu bem-estar mental. Viva com leveza, ria de pequenas coisas e se permita ser feliz. Para ser mais alegre de forma natural, tente sorrir no seu dia a dia com cada pequena coisa que acontecer. Se você fizer isso muitas vezes, eu tenho certeza que você vai sentir uma paz interior enorme e notável. Mas agora, vamos falar sobre a segunda dica, que é: não tenha medo de ser você mesma. A Eunchae não tem medo de ser ela mesma. Ela faz o que gosta, age do seu jeito, sem medo de ser julgada pela opinião alheia. E isso é muito importante, pois quando você para de ser você ou tem medo de ser você mesma, por medo de ser julgada pela opinião dos outros, parece que sua vida é daqueles que te julgam. Não dê atenção para pessoas que criticam você destrutivamente, pois muitas delas não sabem como é sua vida. Apenas você pode falar com certeza como é sua vida e sua história, pois foi você quem esteve sempre com você mesma desde o dia que nasceu. E até mesmo quando não estava nascida, né? Então, não deixe que a opinião destrutiva dos outros te afetem. E agora temos mais duas dicas. Uma é sobre ser gentil e a outra é sobre mostrar amor pelo seu esforço. Começando por ser gentil, isso é muito importante, né? Eu tinha classificado como ser gentil com os outros, mas aí lembrei que também é importante ser gentil com você mesma. Quando você não é gentil consigo, você atrai pessoas que não te valorizam tanto. Então acredite que quanto mais você se cuidar, mais você vai atrair pessoas que farão o mesmo. E ser gentil com os outros também abre muitas portas. Pode trazer relacionamentos mais verdadeiros e saudáveis, mostra que você respeita os outros, faz com que o ambiente fique mais leve, pequenos gestos bons trazem milhares de coisas boas. Seja mais cuidadosa, respeite o próximo, acolha as pessoas, seja o tipo de pessoa que as pessoas querem por perto, como a Eunchae. E para acabar essa sessão sobre como se inspirar na Eunchae, vamos falar sobre amar seu próprio esforço.
Isso é algo muito especial no Glow Up, certo? Seja a sua melhor amiga. A Uncia é uma pessoa que se dedicou muito para ser uma idol e ela demonstra paixão por isso. É algo muito especial a sensação de saber que você se esforçou para conquistar algo. Então, sempre comemore as pequenas vitórias. Ainda mais se um dia elas te levarão para algo maior. É muito reconfortante e muitas vezes, após fazer algo que te faça crescer, você começa a ter motivação para fazer novamente. O que pode virar um ciclo de ação e motivação. Mas lembre-se que a ação nunca virá se você só focar na motivação, e agir sem motivação é possível, mas para mim, pelo menos, é menos emocionante. E já acabamos a parte da personalidade da Uncia. Gostaram? Acho que foi o bastante, né? Espero que sim, pois agora vamos falar sobre o seu estilo. Já podemos ter uma ideia de como ele é, com base nas características da sua personalidade. Então, falando sobre estilo mesmo, temos algumas opções que se vê a Uncia usando bastante. Temos o estilo casual Orsan, ou algo assim, que seria um estilo coreano para o dia a dia, mas bem moderno. O estilo Y2K, não sei se é isso, que é um estilo que se refere à moda dos anos 2000, mas sempre com aquele toque moderno coreano. E também temos um estilo meio esportivo e um estilo colegial. E agora, vamos falar um pouco sobre algumas cores que combinam com esses estilos. Primeiro temos o branco. É uma cor citada diversas vezes, né? Mas ela é como uma aliada para fazer qualquer combinação. A gente pode ver ela no estilo colegial, Orchan, Y2K, esportivo, todos que a gente ia usar. Acho que o colegial e o Orchan seriam os que mais utilizam essa cor, né? Em segundo, temos o azul, que é uma cor que se vê ela usando muito. Eu diria que ela aparece mais no estilo Orchan e no Y2K, de vez em quando. E eu vejo o azul aparecendo muito nos jeans mais tradicionais que a Uncia usa. Em terceiro, temos o preto, que é uma cor como o branco, combina com várias cores por ser neutra. Mas assim como a Uncia usa, eu diria que é uma cor em que se dá melhor quando é a única, ou quando está em destaque. Se você misturar preto com branco, por exemplo, dá muito certo. E pra mim, parece que o branco dá um brilho para as outras cores, sabe? Como uma peça neutra com muito brilho que tá ali para dar brilho para as outras. Mas então, sobre os estilos, acho que o preto aparece em quase todos. O Y2K, o esportivo e o colegial são os que eu diria que mais aparecem com o preto nos looks da Uncia. E por último, que eu vejo menos, são as cores neutras como bege e cinza, tons pastéis como rosa claro e azul bebê, e às vezes algumas cores mais vibrantes para equilibrar com seu estilo jovem. Mas além desses dois pilares sobre estilo, eu preparei mais algumas dicas para você ter uma ideia melhor de como montar looks parecidos com os da Uncia, principalmente se você gosta muito deles. Bom, no estilo da Uncia, misturar roupas mais confortáveis e soltas com roupas mais justas traz um toque de modernidade e equilibra bastante. Além de combinar muito com seu estilo mais jovem, né? Ela aposta em tecidos leves como algodão, mas com texturas e estampas fofas, ou algo mais liso, mas moderno. E às vezes também vê-se ela usando casacos meio colegiais. Mas agora, falando de acessórios, ela parece usar muito bonés, tiaras e de vez em quando uma bolsa, colar ou óculos. Todos esses acessórios costumam gerar uma vibe ou fofa ou moderna.
em todos os seus looks. As combinações sempre conseguem ter algo divertido ou fofo, mostrando o ar jovem e descontraído que ela tem. Mas já falamos bastante sobre seu estilo. Que tal falarmos agora sobre maquiagem? Eu diria que o estilo de maquiagem da Eunchae é aquele quase tradicional, no estilo Orichan, que muitas coreanas, principalmente idols, usam. As maquiagens costumam ser bem naturais, algo que dá para usar no dia a dia sem pesar muito. E apesar do estilo ser um pouco tradicional, podemos observar alguns detalhes legais na mesma. Como alguns detalhes com vibe mais simples e leve, mas refrescante nos olhos. Para os lábios, a cor do lip tint, o batom ou gloss, mais fofa, talvez com um tom de pêssego, rosinha bem claro ou algo mais neutro. As sombras naquele estilo que muitas coreanas costumam fazer. Um blush rosado, como se desse um toque que quase não dá pra ver, mas faz muita diferença, e entre muitas outras coisas. Eu vou deixar alguns vídeos que encontrei aqui no YouTube para vocês terem uma ideia de como fazer uma maquiagem no estilo coreano. Então, quando esse vídeo acabar, se quiserem podem dar uma passadinha na descrição para ver. Ok, agora podemos falar sobre cabelos. Eu vou dar algumas dicas sobre cuidados e para aqueles que querem se inspirar mais em algum estilo do cabelo dela, também vou dar algumas dicas. Primeiro, falando sobre se inspirar no estilo do cabelo, normalmente, digamos quase sempre, a Eunchae está de franja. Então, se você acha que a franja combina com você e quer ter um estilo de cabelo parecido com o da Eunchae, aposte em franja. E se você quer se inspirar no estilo do cabelo tradicional dela, aposte também em um cabelo longo, liso e preto ou castanho escuro. Agora, se você quer um cabelo curto, saiba que a Eunchae já esteve com um cabelo assim. O nome é Blonde Bob. E para aqueles que preferem um cabelo curto e loiro, ou pode não ser loiro também, esse estilo é incrível para você. Por último, temos o estilo de cabelo que, pelo que pesquisei, a Eunchae nomeou de Eon Cherry Red, que é um cabelo vermelho com uma vibe de cereja. E já vou dizendo que eu amei essa cor maravilhosa nela, ficou incrível. Então, se você também amou e quer usar uma cor mais ousada no seu cabelo, essa cor é perfeita. E agora vou dar algumas dicas simples, algo básico mesmo. Sobre cuidados gerais, algo que muitas pessoas fazem é usar máscara hidratante semanalmente. É algo fácil de achar em supermercados e eu também recomendo usar protetor térmico antes de usar secador de cabelo. Preencha ou qualquer ferramenta de calor no cabelo. Antes eu nem sabia o que era um protetor térmico, até um dia em que uma amiga minha me disse o que era e que é recomendável usar. E eu até me assustei um pouco, pois percebi que usava a prancha quase todos os dias e usava ela em 230 graus. Quando pesquisei um pouco mais sobre cuidados capilares, eu comecei a cuidar melhor dos meus cabelos, pois percebi que o que eu fazia causava um dano no meu cabelo que era até um pouco notável. Então, se você usa prancha frequentemente, recomendo usar entre 170 graus a 150 graus e usar protetor térmico. E além dessas dicas, eu recomendo muito usar o creme ou o hidratante diário. Acho que é quase a mesma coisa, né? Mas eu recomendo muito isso, pois eu, por exemplo, não era de usar. E hoje eu vejo que o meu cabelo está muito melhor quando comecei a usar um e ter mais cuidado com o meu cabelo. Então, essas são as dicas. Se quiserem, posso fazer um vídeo apenas sobre cuidados com o cabelo. Assim eu aprendo a melhorar a minha rotina e vocês também. E para acabar o vídeo, eu tenho mais algumas dicas para dar.
Vou falar um pouco sobre hobbies que ela tem e hobbies que combinam com ela e dar algumas diquinhas a mais para você se inspirar nela com sucesso. Sobre os hobbies, uma coisa que ela ama fazer é assistir. Já sabemos que ela ama dançar. Então, uma coisa que ela ama assistir são vídeos de dança. Irônico, né? E além de vídeos de danças, ela também ama mukbang, que é um famoso conteúdo criado na Coreia, onde as pessoas comem muito e gravam isso. Então podemos dizer que Eunchae gosta de relaxar vendo vídeos. Mas além do que Eunchae parece gostar, você pode explorar hobbies como fotografar, decorar seu quarto, cadernos ou qualquer outra coisa, ter momentos de caminhadas com uma música ou apenas aproveitando a paisagem, comer comidas diferentes e divertidas. Todos esses hobbies passam um pouco a vibe da Eunchae. Mas lembre-se sempre de procurar algo que você goste, pois o segredo de se inspirar é ser autêntica e se autoconhecer. E para acabar o vídeo, preparei pequenas dicas a mais para você se inspirar um pouco mais na Eunchae. A primeira dica que dou é: use acessórios delicados. A Eunchae parece usar acessórios simples que apenas complementem o look. E a segunda dica é: tenha postura e expressão. Ela é muito conhecida pelo seu sorriso. É como seu marco, e ter uma postura boa não é só por se inspirar nela, e sim uma coisa importante, mesmo que pequena. Ter uma postura se resume a muitas coisas: ser educada, ser elegante, receber mais respeito. É literalmente uma das coisas que acho importante num glow-up, principalmente físico. E essas são as 2 dicas extras que dou. Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e de comentar. Podem comentar ideias de vídeos ou o que acharam do vídeo, se quiserem. Eu vou amar ver o comentário de cada um. E é isso. Beijos e até a próxima!